Oi, meu nome é Renan e eu vou falar um pouco sobre o movimento humano. Bom, o nosso esqueleto ele é dividido em axial e apendicular, sendo o axial o crânio e a coluna vertebral e o apendicular os membros superiores e membros inferiores. As articulações que compõem o membro superior são a cintura escapular, a articulação glenohumeral, ou mais conhecida como ombro, a articulação do cotovelo, rádio ulnar, punho, metacardio, falangianas e interfalangianas. Já o membro inferior é composto pela cintura pélvica, a articulação coxofemoral, ou também chamada de quadril, a articulação do joelho, tornozelo, metatarso falangianos e interfalangianas. Então, agora falando um pouco mais sobre o movimento em si. O movimento, então, vai acontecer numa articulação, que nada mais é a junção de dois ou mais ossos. Então, no plano sagital, nós vamos ter os movimentos de flexão, extensão e hiperextensão. O eixo responsável por esse movimento, então, vai ser o eixo látero-lateral. E num plano frontal, nós vamos ter os movimentos de abdução, adução e hiperadução, que vai ser o eixo então antero-posterior, responsável por esse movimento. E o último eixo então seria o eixo crânio-caudal, que seria no plano transversal. Ele vai ser responsável pelo movimento de rotação interna e rotação externa. Esse mesmo eixo vai ser responsável pela abdução horizontal e adução horizontal. Lembrando que todos esses movimentos que eu acabei de fazer são os movimentos do ombro ou da articulação glenohumeral. A segunda articulação que compõe o membro superior é a cintura escapular. A cintura escapular é composta por vários ossos, dentro delas a escápula, a articulação glenohumeral, a clavícula e o externo. Dentro dessa grande articulação, a escápula vai ser o principal responsável pelo movimento. E para nós entendermos então quais movimentos a escápula produz, nós precisamos primeiro conhecer essa estrutura óssea. Bom, a escápula então vai ter um formato de um triângulo invertido e onde a sua base vai ficar na parte superior e seu ápice vai ficar na parte inferior. Como todo triângulo, então nós vamos ter três lados e nesse caso nós vamos chamar esses lados de margem ou bordas. Então aqui nós temos a margem superior, a margem medial e a margem lateral. Essas margens servem para nós acharmos os ângulos da escápula. No caso, a junção da margem superior com a margem medial, nós vamos achar o ângulo superior. E a junção da margem medial com a margem lateral, nós vamos achar o ângulo inferior. Bom, então quais seriam os movimentos que a escápula vai produzir? Aqui nós temos uma representação desproporcional, claro, da coluna vertebral e da escápula esquerda. Então, o primeiro arco de movimento que ela faria seria a elevação e a depressão. No caso, ela vai subir e descer. O segundo arco de movimento, então, seria a abdução, seria ela se afastar da coluna vertebral, e a adução, que seria ela se aproximar da coluna vertebral. E o terceiro arco de movimento seria o mais complexo, que por isso que nós usaríamos os ângulos superiores e inferiores para determinar qual o movimento que ela está fazendo. No caso, a rotação superior, porque o ângulo superior da escápula vai se aproximar da coluna vertebral, e a rotação inferior, porque o ângulo inferior da escápula vai se aproximar da coluna vertebral. A próxima articulação, então, vai ser a articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo vai fazer apenas a flexão e a extensão.
Próximo do cotovelo, nós vamos ter uma articulação formada pelo rádio e pela ulna, e elas vão ser responsáveis por fazer a pronação e supinação, e para finalizar membros superiores, nós temos o punho, que vai fazer a flexão, extensão, adução, desvio ulnar e abdução, desvio radial, e finalizando com o movimento de circundução. Bom, agora falando um pouco de membros inferiores, a nossa primeira articulação de membros inferiores vai ser a cintura pélvica, que é formado pelo osso ilíaco, que é dividido em 3 partes: ilho, pubis e isquio. Anteriormente, então, nós vamos ter a junção do pubis direito e esquerdo através da síntese púbica e posteriormente a junção dos ilhos com o sacro, formando a articulação sacro-ilíaco. Então, para analisar o movimento da cintura pélvica, nós precisamos ter como referência a espinha ilíaca anterosuperior. Então, no plano sagital, nós vamos fazer a anteroversão, que quando a espinha ilíaca anterosuperior ela vai se deslocar para frente e para baixo, e também a retroversão, quando a espinha ilíaca vai se deslocar para trás e para cima. No plano frontal, então, nós vamos ter a inclinação para a direita e para a esquerda, e também a rotação, que é quando um ilho fica à frente do outro. Bom, a próxima articulação, então, é a articulação coxofemoral. A articulação coxofemoral, num plano sagital, ela vai fazer, então, a flexão, a extensão e a hiperextensão. Na vista frontal, ela vai fazer a abdução, adução e hiperadução. Ela também vai fazer os movimentos de rotação externa e rotação interna. Então, a próxima articulação é a articulação do joelho. O joelho vai fazer, então, uma flexão e uma extensão. Flexão, extensão. E também vai fazer a rotação interna e externa do joelho. Interna e externa. Bom, então agora para finalizar membros inferiores, o tornozelo, ele vai fazer uma flexão plantar e uma extensão dorsal. Ele também vai fazer uma adução e uma abdução. Então ele faz uma adução e uma abdução e uma inversão e eversão. Inversão, eversão. Bom, para finalizar, então, nós vamos falar um pouco dos movimentos da coluna. Na vista sagital, a coluna vai fazer um movimento de flexão, que quando os processos espinhosos se afastam, o movimento de extensão, quando os processos espinhosos chegam perto um dos outros, e o movimento de hiperextensão, quando os processos espinhosos quase se tocam. De frente, nós vamos ter um movimento de inclinação para a esquerda e inclinação para a direita, e a rotação para a esquerda e para a direita também.